Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Entre os muitos dons iluminadores concedidos ao mundo ocidental, transmitidos através da sociedade teosófica, o do conhecimento do karma, quem sabe, só é menos importante do que o conhecimento sobre a reencarnação. Ele remove o pensamento e o desejo humanos do reino dos eventos arbitrários para o reino da lei e, deste modo, coloca o futuro do homem sob seu próprio controle, na proporção de seu conhecimento. A principal concepção do karma, assim como o homem semear, colherá, é fácil de entender. Mas a sua aplicação em detalhe na vida diária, o método de sua operação e o largo alcance de suas consequências, estas são as dificuldades que se tornam mais desafiadoras para o estudante à medida que aumenta seu conhecimento. Os princípios em que se baseiam todas as ciências naturais são, na maior parte, rapidamente inteligíveis às pessoas de alguma inteligência e educação usual. Mas, quando o estudante passa dos princípios à prática, da generalidade aos detalhes, ele descobre que dificuldades o pressionam. E se ele há de dominar completamente este assunto, ele vai sentir-se compelido a um aprofundamento e a devotar longos períodos tentando desenredar os nós que se lhe apresentam. É assim também com esta ciência do karma. O estudante não pode permanecer para sempre no terreno das generalidades. Ele deve estudar as subdivisões da lei primária, deve tentar aplicá-la em todas as circunstâncias da vida, deve aprender até onde ela obriga e como a liberdade se torna possível. Ele deve aprender a ver no karma uma lei universal da natureza e aprender também, em face à natureza como um todo, que só se pode conquistá-la e governá-la obedecendo-a. A natureza é conquistada pela obediência. A fim de entender o karma, o estudante deve começar com uma visão clara de certos princípios fundamentais, de cuja ausência muitos se sentirão constantemente confundidos, fazendo perguntas sem fim que não podem ter resposta satisfatória sem o solo firme daqueles fundamentos. Portanto, neste estudo, começo com eles, embora muitos de meus leitores já estejam familiarizados com eles através de declarações anteriores, minhas e de outros. O conceito fundamental sobre o qual repousa todo o correto pensamento ulterior sobre o karma é que ele é uma lei eterna, imutável, invariável, inviolável, uma lei que jamais pode ser quebrada, existindo na natureza das coisas, e um teosofista bem informado diria: não se deve interferir com o seu karma. Mas sempre que uma lei natural está em ação, podemos interferir nela até onde pudermos. Não ouvimos uma pessoa dizer solenemente: não se deve interferir na lei da gravidade. Entende-se que a gravitação é uma das condições com que temos de lidar e que temos perfeita liberdade de anular qualquer inconveniência que ela possa causar, contrapondo-lhe uma outra força, construindo um contraforte para suportar aquilo que de outra forma cairia ao chão sob a lei da gravidade ou de outro modo. Quando alguma condição na natureza nos incomoda, usamos nossa inteligência para contorná-la, e ninguém sequer sonha em nos dizer que não devemos interferir nela ou mudar qualquer condição que não nos agrade.
Podemos interferir somente quando temos conhecimento, pois não podemos extinguir qualquer força natural sem evitar que atue, mas podemos neutralizá-la, podemos desviar sua ação, se temos, sob nosso comando, uma outra força suficiente, e ao passo que eu jamais desconsideraria para nós um só fragmento de sua atividade, ela pode ser sustida, contrafeita, contornada, exatamente de acordo com nosso conhecimento de sua natureza e atuação, e das forças à nossa disposição. O karma não é mais sagrado do que qualquer outra lei natural. Todas as leis da natureza são expressões da natureza divina, e vivemos e nos movemos nelas. Mas elas não são imperativas, são forças que estabelecem condições em que vivemos e que atuam dentro e fora de nós. Podemos manipulá-las, nós a entendemos e à medida que nossa inteligência se desenvolve, nos tornamos mais e mais seus senhores, até que o homem se torna um super-homem e a natureza material se torna sua serva. Leis naturais e humanas. Tem surgido muita confusão nesse assunto, porque no Ocidente as leis naturais têm sido consideradas separadas das leis mentais e morais, ao passo que as leis mentais e morais são tanto parte da lei natural como as leis da eletricidade, e todas as leis são partes da ordem da natureza. A lei natural tem sido em muitas mentes confundida com a lei humana, e a arbitrariedade da legislação humana tem sido transferida ao universo da lei natural. As leis que afetam os fenômenos físicos têm sido resgatadas desta arbitrariedade pela ciência, mas os mundos mental e moral ainda estão no caos da ausência da lei. Não um mandamento divino, mas a imanência da natureza divina é o que condiciona a nossa existência. E onde os profetas deixaram leis morais, elas foram declarações sobre as consequências inevitáveis no mundo moral, conhecidas pelo profeta, mas desconhecidas pelos seus ouvintes ignorantes. Por causa de sua ignorância, seus ouvintes têm considerado suas declarações como mandamentos arbitrários de um legislador divino, enviadas através dele, em vez de meras declarações de fatos concernentes à sucessão dos fenômenos morais em uma região tão ordenada como a física. A lei, no sentido secundário social, é uma determinação estabelecida por uma autoridade considerada legítima. Ela pode ser o edito de um autocrata ou o ato de uma assembleia legislativa. Em ambos os casos, a força da lei depende do reconhecimento da autoridade que a cria. Entre os hindus encontramos ambas as ideias, de lei humana e lei natural. O rei, na concepção do Manu, é um autocrata e o súdito deve obedecer. Mas acima do rei existe uma lei a qual ele, por sua vez, deve ser obediente, uma lei que age automaticamente e existe na própria natureza das coisas. A despeito de sua autocracia, ele é sujeito à lei suprema, que pode destruí-lo se for desconsiderada. Disse que a opressão dos fracos é o inimigo mais fatal dos reis. As lágrimas dos fracos corroem os alicerces dos tronos e o sofrimento da nação destrói o governante. Os mundos físico e suprafísico se interpenetram e causas desencadeadas em um deles provocam efeitos no outro. Na antiga Índia, o rei e seu concílio faziam as leis do Estado, mas elas eram leis artificiais e não naturais. Elas obrigavam os súditos e eram reforçadas pelas penalidades, mas tais leis diferem completamente da lei natural. Parece uma pena que só uma palavra deva ser usada para duas coisas tão diferentes como a lei natural e a artificial, pois elas são claramente distinguíveis pelas suas características. As leis artificiais são mutáveis. Aqueles que as criam podem mudá-las ou aboli-las. As leis naturais são imutáveis. Não podem ser alteradas nem abolidas,
mas jazem na natureza das coisas. As leis artificiais são locais, enquanto que as naturais são universais. Em muitos países, a lei contra o roubo pode ser reforçada por qualquer penalidade escolhida pelo legislador. Algumas vezes, corta-se a mão fora, às vezes, o ladrão é mandado para a prisão, outras vezes, ele é enforcado. Além disso, a aplicação da penalidade depende da descoberta do crime. Uma penalidade que é variável e artificial e da qual se pode escapar, obviamente não é relacionada causalmente aos crimes que pune. Uma lei natural não tem penalidades, mas uma condição segue-se invariavelmente a outra. Se um homem rouba, sua natureza se torna mais larápia, cresce a tendência à desonestidade e a dificuldade de ser honesto aumenta. Esta consequência atua em todos os casos, em todos os países, e o conhecimento ou ignorância dos outros a respeito do roubo não faz diferença para as consequências. Uma penalidade que é local, variável e evitável significa que a lei é artificial e não natural. Uma lei natural é uma sequência de condições. Estando presente uma condição, a outra condição inevitavelmente se seguirá. Se queremos produzir a segunda condição, devemos criar a condição primeira, e então a segunda condição sucederá como uma consequência invariável. Quando deixadas por si mesmas, estas sequências nunca variam, mas se introduzimos uma nova condição, a condição sucedente será alterada. Assim, a água desce por um canal inclinado de acordo com a lei da gravidade, e se colocarmos a água no topo, ela invariavelmente descerá pela inclinação. Mas podemos obstruir o fluxo, colocando um obstáculo no caminho, e então a resistência que o obstáculo contrapõe à força da gravidade a contrabalançará, mas a força da gravidade continua ativa e é detectada na pressão sobre o obstáculo. A primeira condição é chamada de causa, a condição resultante é chamada de efeito, e a mesma causa sempre produz o mesmo efeito. No último caso, o efeito é resultante de ambas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.